Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaína, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, sim, é parceira. Você pode ter no primeiro comentário aqui um link que você vai conseguir fazer um cadastro e em fazendo o cadastro você pode jogar. E aí você coloca a palavra Ave Mais no seu primeiro aporte. Fazendo isso, ele vai dobrar. Se eu colocar 20, vira 40. Colocar 40, vai 80. E aí você faz aquela gordura e faz as suas apostas. Tem muito jogo aí rolando, Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro. Já tem outros jogos também pela Europa. O que você está esperando? Tem jogos também pelo mundo de outros esportes. Tem a NBA aí pegando fogo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Ontem foi um dia daqueles que a gente fica feliz por ter notícia, por poder apurar as coisas e trazer para vocês. Eu sempre uso esse espaço aqui de manhã e tenho usado para discutir algum tema do dia anterior. E hoje eu vou discutir sobre um assunto que, confesso a vocês, que me deixou feliz. Eu fiquei feliz porque eu obtive muitas informações a respeito de uma reunião que foi muito mais política do que mesmo oficial, de conselheiros beneméritos do Vasco que estiveram através de uma convocação informal, mas uma convocação para uma conversa presencial, porque duas empresas que vêm fazendo trabalhos junto ao Vasco para a implantação da SAF, a BDO, uma consultoria que dá toda a legitimidade ao processo, que explica a legislação, e a KPMG, que é uma das maiores consultorias do mundo e foi quem ajudou o Vasco na captação de empresas para virarem parceiras do Vasco numa futura SAF, e eles chegaram a 777, fizeram apresentações para 48 beneméritos. A gente falou sobre isso ontem no News. Mas algo me chamou bastante atenção nas informações que eu tive, porque havia uma disponibilidade, são 150 conselheiros beneméritos, e foram 48, quase um terço dos beneméritos. Muitos trabalhavam, muitos sem dificuldade de chegar, enfim, foi às 11 horas da manhã, enfim, nem todos podem ir, para vocês terem uma ideia. O Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo, não foi por conta de trabalho, outros diretores do Vasco também não estiveram, mas 48 estiveram presentes. E dentre esses 48, muitos daqueles que são contra a SAF, ou pelo menos discutem a SAF, não sendo um modelo ainda ideal, tem muita dúvida sobre isso. Destacando aí Luiz Manuel Fernandes, que é um opositor, mas que vem nas reuniões do Conselho Deliberativo, principalmente discutindo, argumentando, colocando boas ideias. O Sérgio Frias, que também é conselheiro benemérito, que tem uma atuação mais dura, mais de crítica, mais antagônica, mas também soube que foi muito bem na discussão, muito interessantes as dúvidas que ele colocou. O próprio filho do ex-presidente Eurico Miranda, Euriquinho, também esteve, fez ótimas perguntas. Eu estou colocando isso aqui porque eu ouvi de algumas pessoas que estavam na reunião e que me disseram isso. Olha, foi ótimo, porque, é claro, sempre tem uma pergunta mais dura, sempre tem mais. As apresentações feitas tanto pela KPMG como pela BDO chamaram muito atenção, porque foram situações limpas, lisas, o processo foi colocado muito às transparências. O próprio Carlos Roberto Osório, que é o VP-geral do Vasco, também tirou dúvidas já em relação a coisas que são públicas, como, por exemplo, a questão do aluguel de São Januário, para onde vai esse dinheiro, o que vai ser feito em São Januário, se vai ser feita alguma obra, a questão da cláusula de confidencialidade, a dúvida em relação até cláusula de distrato, o que é descumprimento desse contrato, o que pode ser usado como argumento se a coisa não der certo, enfim, importantes discussões. E eu acho que em cima disso é muito bom a gente citar isso aqui, porque ontem a gente teve dois casos, ou na verdade 3 casos, incluindo esse, que são muito emblemáticos de a necessidade de que, por mais que eu desgoste, e quem sou eu para ser balizamento para alguém, mas por mais que eu desgoste da política, eu não gosto da política feita de forma rasteira, de forma vil, de forma a atingir as pessoas. Mas eu acho que você fazer uma política de boa vizinhança, você estar junto, discutir em alto e bom tom, acho fundamental. Teve essa questão que eu acho fundamental no clube, uma discussão de alto nível
quão duro é a gente ouvir isso, né? Que no Vasco se discutiu em alto nível, se tirou dúvidas, os conselheiros ficaram, alguns foram embora, mas outros ficaram, almoçaram, tiraram dúvidas, sentaram-se às mesas com oponentes de opinião, mas isso não impede que, como pessoas que têm o mesmo senso comum que é o Vasco da Gama, que elas possam discutir em alto nível, chegar a um consenso. E aí a gente leva para outras duas discussões. A primeira discussão da Liga, que é a tal da Libra, né? A Liga Brasileira de Futebol. O Vasco aderindo a um grupo de 8, que tem como principais artífices ali o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos, sendo que desses 5, 4 estão entre os 5 maiores clubes de torcida no Brasil, e faltava o Vasco. E o Vasco se sentindo pertencente a esse grupo. Estar ali é importante, porque o Vasco é desse tamanho. O Vasco está na Série B momentaneamente. O Vasco tem a certeza de que vai voltar. E tem ali o apoio da 777 ao seu lado, que deu uma opinião importante de que o Vasco entrasse, porque de dentro é muito mais fácil discutir do que de fora. E tentando também realizar um consenso entre os clubes. São 40 clubes nas duas divisões. Se você tem 9 a favor, você tem 31 que ainda estão em dúvida. Então há uma necessidade de uma discussão. Alguns não se manifestaram, outros estão de um outro lado, onde está o Fluminense, onde está o Fortaleza, onde está o Ceará, onde está o América Mineiro. Enfim, então há uma série, o Atlético do Paraná, há uma série de discussões, mas acho importante que o Vasco se posicione nisso, como grande clube que é, como grande marca que é, porque apesar de viver um momento difícil, o Vasco, que tem uma perspectiva de SAF, e é importante que isso seja dito, porque a SAF engrandece o Vasco, faz com que o Vasco seja visto de uma maneira diferente. É uma conversa profissional, é uma conversa aberta, é uma conversa de gente grande com gente grande, sem apequenamento, sem olhar o Vasco de cima, o Vasco lá embaixo. Não, o Vasco é um clube que tem 20 milhões de torcedores, a torcida do Brasil que mais está engajada com os processos do clube, torcida que abraça causas. O torcedor do Vasco, ele é uma marca nesse país. E não é porque eu sou Vasco, não. Eu falo isso com muito orgulho. A gente reconhece a força da torcida do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, mas nada é parecido. Você vê o rival discutindo questão do Off-Rio, uma briga danada entre eles, e nós aqui não temos dúvida. O Off-Rio do Vasco, que sempre foi desrespeitado, sempre, mas se mantém fiel, tem força. Uma eleição online, uma eleição dando a questão da duplicidade, sendo híbrida, dá a condição de muitos sócios votarem, sendo de fora do Rio de Janeiro. Quantos não votaram, por exemplo, na última AGE? Então, eu acho que isso é importante, que o Vasco se insira nesse processo, que o Vasco politicamente se ajuste, que o Vasco demonstre a sua força. E um terceiro aspecto, que foi a mudança do jogo contra o Bahia, que foi mudado de forma arbitrária, de uma forma que o Vasco não quer beligerância, não quer guerra, não quer briga, mas a gente sabe que há uma rusga com o Vasco. A CBF nos últimos anos trata o Vasco muito mal, aliás, sempre tratou, mas recentemente, com a questão do VAR, com a questão do descenso, por mais que seja incompetência do Vasco, mas há uma má vontade com a arbitragem, com linha do VAR descalibrada, com processos de tentativa de anulação de um jogo que não são nem olhados pelo tribunal da CBF. Enfim, a questão agora recente do Vasco impedido de fazer o transfer ban, mesmo tendo pago, deixado em juízo. Enfim, tem várias situações que tornam a relação Vasco e CBF ruim, mas não é interessante para o Vasco, não é. É claro que a gente não tem que comer na mão da CBF, não é isso, mas não adianta a gente brigar, a gente precisa estar convivendo. Faz uma cara de paisagem, mas convive com os caras. Mas na hora de jogar, jogue duro, seja forte. E o Vasco fez através do Carlos Roberto Osório, que foi brilhante. A gente tem que enaltecer também. Eu vejo as pessoas só criticando. Parece que virou jogo da sorte você criticar um dirigente. Como é no Brasil criticar um político. Existem políticos bons. E o Carlos Roberto Osório, que é criticado, que é acusado de várias situações, tem sido um dirigente muito ativo no Vasco. Tem sido alguém que tem ajudado demais ao clube. Foi na recepção a 777, falando inglês fluente, fazendo um belo hostess, apresentando o Rio de Janeiro, apresentando ao Vasco, entendendo os conceitos do clube.
é uma pessoa que tem buscado a licitação do Maracanã, tem politicamente agido junto ao Eduardo Paes, junto ao Cláudio Castro, que é o governador, tem procurado ajustar também as situações, foi às reuniões da federação na briga com a arbitragem, foi na reunião, está indo nas reuniões da CBF, enfim, é uma pessoa que tem segurado bandeiras. E conseguiu, junto ao presidente da CBF, que é aquela pessoa que às vezes fica muito ao largo, muito longe, parece que está dentro de uma redoma de vidro, conversar com o presidente e mostrar, presidente, vocês vão queimar o próprio produto de vocês. O que importa para vocês jogar Vasco e Guarani, por exemplo, em Araraquara, para 4, 5 mil pessoas? Por que não levar para Manaus e botar 40 mil pessoas no estádio? Ah, mas a maioria vai ser Vasco. Vai ser Vasco em qualquer lugar do Brasil. A gente tem que parar com isso, é a discussão da liga. É de quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Não, eu tenho isso, você tem aquilo. Não, eu não aceito que eu não sou pequeno. Estamos todos rasgando dinheiro, que as cotas sejam semelhantes, quem tem mais torcida, quem tem mais engajamento vai ganhar dinheiro indireto. A mesma coisa, o Vasco tentando mostrar à CBF que é forte, que é uma potência, que é um clube gigante e que pode sim ser um diferencial voltando ao protagonismo. É o que a gente espera, porque essa reunião que aconteceu dos beneméritos, eu dei essa informação ontem no News, ficou bastante claro para todos que estavam lá. A SAF é a única solução desse momento. Sejamos claros, sejamos honestos. A SAF é a melhor solução. É a mais digna de todas? Talvez não. Mas não há muita saída. Mas também isso foi dito ontem, e eu coloquei isso no News, não é a saída desesperadora, não tem nada, abraça a SAF, não. A proposta é boa, o projeto é bom, é o futuro, é o profissionalismo, que uma liga mostra que é fundamental. Deixemos de ser amadores com os campeonatos organizados pela CBF, que mudam o jogo de domingo para segunda assim, com desrespeito ao público. Façamos algo mais profissional e é importante que o Vasco se posicione dentro do clube, com uma diligência correta, com tudo dentro do tempo, sem assodamento, que as coisas sejam analisadas, todos os pormenores da SAF, que o portal de transparências coloque a proposta da 777 para que os sócios possam vir. Claro que dentro de cláusulas de confidencialidade, talvez não, mas que todos possam ver, que todos possam entender, que a gente aqui possa ter acesso, que a gente possa divulgar, que a gente possa arguir, que a gente possa ter oportunidade de entrevistar os dirigentes do Vasco, que a gente possa entrevistar o Josh Wander, ou a Ciniegas, os dirigentes da 777, que a gente possa tirar dúvidas, por que não? Então esse é um ponto que me traz uma esperança, porque a partir do momento em que dentro do Vasco, num dia, a gente consegue noticiar que houve paz numa discussão, que houve dúvidas, que houve rusgas, mas acima de tudo com respeito, e o Vasco discute a entrada numa liga com grandes clubes com grana, com clubes em condição, e também consegue politicamente se aproximar da CBF para mudar uma situação, tentar mostrar à CBF o profissionalismo, que o fato do Vasco estar voltando com um futuro grande parceiro faz o Vasco ser protagonista. E ninguém é burro no Brasil. Quem trabalha com futebol sabe a força que o Vasco tem, sabe a força que o clube tem, sabe a força que a imensa torcida do Vasco tem. Ninguém pode lutar contra os fatos. O Vasco é uma força da natureza e, como tal, não pode ser alijado dessa briga, dessa disputa. É um clube gigantesco que vem se desvalorizando, que vem sendo mal gerido, mas que parece que começa a ressurgir, começa a aparecer um fio de esperança de um clube que merece, principalmente pelo seu torcedor, que precisa ser respeitado sem mudanças, que precisa ser respeitado sem mudanças de local de jogo, que precisa ser respeitado porque Manaus gosta de ver o Vasco, e não é porque o Guarani é o mandante, não. É porque o futebol profissional é assim. Sempre será assim. O Real Madrid vai jogar no interior da Espanha, a torcida do Real Madrid é maior, sempre será assim. E ao mesmo tempo você vê o profissionalismo ligado à questão envolvendo a SAF, porque traz essa roupagem mais profissional, mais pensando no lucro, mais pensando no business, mais pensando no retorno, que tem que ser pensado. A gente tem que parar de ter essa inveja de não, só pensam em dinheiro. Sim, só pensam em dinheiro, porque o dinheiro gira e o dinheiro traz felicidade, traz contratações, traz grandes times, traz conforto nas arenas, traz conforto para você, torcedor. Traz organização para você que pode comprar um ingresso e vir domingo ver o jogo do Vasco.
você que tem um calendário definido, você sabe que tal dia teu clube vai jogar. Isso é tão bom. A gente não tem esse costume aqui. Porque se eu for à Europa, para o ano que vem, eu consigo balizar o meu turismo com a minha família em dias certos de jogos. Eu compro o ingresso antes. Se eu quiser comprar um show da Broadway em Nova York com 6 meses de antecedência, eu posso. Por que o futebol brasileiro não pode? Por quê? A gente tem que discutir isso, a gente tem que cobrar isso. O consumidor brasileiro precisa parar de ser tratado como lixo e aceitar isso passivamente. E eu incluo o Vasco. Eu incluo o torcedor do Vasco. Então eu acho que esses 3 pontos foram muito importantes ontem, que mostram que o Vasco, bem ou mal, está botando a cabecinha para fora. Talvez já seja o sopro da SAF. Já as pessoas olhando o Vasco de uma maneira, opa, os caras têm novamente poder. Que o Vasco continue em paz, internamente discutindo, e que discuta em altíssimo nível. Que a CBF entenda que o Vasco é um grande ativo e que respeite o torcedor do Vasco, e que respeite as regras. E que a Libra possa sair do papel sabendo que o Vasco é exponencial representante dela. Então eu queria trazer isso para você, porque para mim é um abrir de cortinas. É um clube que está fechado, é um clube que não consegue botar a cabeça para fora, que esportivamente ainda está longe da alegria para o seu torcedor, porém começa a tomar posturas, começa a tomar um discernimento capaz de trazer a melhor das escolhas. E eu acho que isso é fundamental que você, torcedor do Vasco, saiba. Nós estaremos aqui sempre acompanhando, sempre cobrando, porque o Vasco é gigantesco, o Vasco é enorme e como tal precisa ser respeitado como protagonista do futebol brasileiro. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu volto à noite com o Avenils também por lá. Tchau, turma!